Olá, Yannis, tudo bem? Hello! E aí, como é que está o desafio da semana passada? Estão participando dos grupos de intercessão? Tá pondo teu joelho no chão, tá orando, procurou pelos seus líderes, tem Uau. buscado direcionamentos de Deus antes de fazer uma escolha na sua vida? Vamos se mexer, meus queridos. Pessoal, como vocês devem ter lido, né, nos capítulos 4 ao 6, que são os capítulos do vídeo de hoje, lá no capítulo 4, a história da revelação dos sonhos de Nabucodonosor é contada pelo próprio rei Nabucodonosor, né, sobre a perspectiva dele. E ali a gente pode até ver um reconhecimento do rei em relação à autoridade espiritual que Daniel tinha. É claro que na limitação dele, na falta de discernimento dele da época, ele diz que deuses santos habitavam em Daniel. E a gente verifica o que não foi revelado no vídeo passado para ser revelado hoje, é que a conclusão da interpretação do sonho era de fato a ascensão e a queda do reino de Nabucodonosor, por causa da soberba dele, né? Por falta de reconhecimento também do senhorio de Deus sobre o reinado, de que tudo o que tinha acontecido, ele ter conseguido conquistar Israel e Judá, não tinha sido uma conquista individual própria dele, né? Não era um reconhecimento humano ali, mas sim uma permissão de Deus sobre aquilo. E Daniel, naquela oportunidade da revelação, ele acaba dizendo, olha, né, você conquistou tudo isso, mas vai chegar um momento em que você vai pastar com os animais, né, você vai cair. E o que a gente observa é que Daniel, nesse momento, ele não negocia os seus valores, ele não negocia o seu chamado, ele não negocia a revelação que Deus deu para ele. E vocês podem imaginar, né, ele tinha acabado de passar por um momento de dificuldade, né, de medo até, porque havia uma determinação de morte para todos os sábios e magos do reino, inclusive Daniel. Mesmo assim, ele chegou na frente do rei e deu uma interpretação até negativa em relação ao sonho que ele havia tido. E Nabucodonosor fala isso, ele fala que Daniel ficou atônito por 1 hora antes de revelar a conclusão do sonho. Mesmo assim, ele foi sincero, ele foi honesto, né? Ele foi fiel ao seu chamado naquele momento. E no capítulo 5 ali, a gente tem, após a queda do rei Nabucodonosor, a gente tem o reinado do seu filho, Belsazar. E ele, no início do seu reinado, ele prepara um banquete para 1000 pessoas. E nesse banquete ele pega os adornos, o ouro e a prata do reino, do templo, né? E usa para se embebedar e adorar os deuses que ele servia. Nisso, todo mundo começa a ter a visão de uma mão, né? E essa mão estava escrevendo na parede Mené, Mené, Tekel e Parsim. E ele fica meio atônito e começa a se desesperar, seus pés começam a bater, ele começa a ficar com muito medo, né? Porque até então ele estava ali bebendo e fazendo tudo que ele queria, se divertindo com os seus convidados, né? E a sua mãe lembra que na época de Nabucodonosor existia um homem muito sábio, né, que era Daniel. Então Belsazar chama Daniel, né, até a presença dele para que Belsazar chama Daniel na presença dele, né, para que Daniel revelasse o que estava escrito ali, porque ninguém conseguia revelar. Ele promete várias coisas, né, promete cargos dentro do reino, né, e depois ele promete uma capa e ouro a Daniel, né. Então Daniel não aceita a recompensa dada pelo rei, né, e mais uma vez ele, né, é sincero e honesto com a revelação dada por Deus e diz para Belsazar: esta é a interpretação daquilo. Mené contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas.
Isso porque antes da revelação ele explica, olha, Belsazar, você viu o que se passou com seu pai, você viu que ele foi pastar com os animais, né? Que ele teve um momento de loucura devido à soberba e à alta exaltação. Mesmo assim, você cometeu o mesmo pecado, você cometeu o mesmo erro. E é por isso que nessa noite Deus te retira do reino, né? Deus te retira do governo do povo babilônico. E ali no final do capítulo 5 conta que naquela mesma noite, Dario, com 62 anos, ele toma posse do trono. O rei Dario, após o início do seu reinado, ele delega Daniel como um governador do seu reino. Dentre tantos outros, né? Mas ele tem em Daniel uma postura de honraria. Ele vê em Daniel algo bom, algo diferente. A Bíblia conta que em Daniel existia um espírito excelente, né? Esse é o termo usado. Mas os demais líderes, né, também postos por Dario sobre outros reinados ali, né, da Babilônia, sentem inveja de Daniel. E eles, ao sentir inveja, eles procuram um defeito em Daniel e o cara era honesto, o cara, ele tinha os seus valores e não eram valores negociáveis. Íntegro, né? E eles passaram a fio e não encontravam nada. Passaram a fio e não encontraram nada. Então, onde que eles foram achar um defeito em Daniel? Né? Na oração e na adoração a Deus. Né? Então, eles formam um complô, vão até o rei Dario, né? E mexem com o ego do rei Dario. Olha, rei, e o que o senhor acha de fazer um decreto, já sabendo que Daniel orava todos os dias? O que o senhor acha de fazer um decreto e todo mundo vai ter que orar e adorar o Senhor, só que o senhor tem que jurar? Então eles acabam fazendo com que o rei cumpra aquilo, né, que aquela punição para quem não o adorasse naquele dia. E eles acabam pegando Daniel na janela, né, orando e adorando a Deus. Engraçado que sempre que eu leio essa passagem bíblica e sempre que eu ouvia também essa história quando criança, eu ficava pensando, né, o rei amava tanto Daniel, por que ele não se consultou com ele antes de emitir esse decreto tão importante? Né, por que ele não pensou também em Daniel? Porque ele tinha noção da crença, né, de Daniel no Deus vivo. Por que ele, né, fez tudo sem pensar, tudo na hora ali, né, e um decreto tão radical, ó, vocês têm que me adorar por 30 dias, quem não me adorar durante esse período, adorar outros deuses, vai ser jogado na cova dos leões. Era muita vaidade, né, como o Will falou, realmente mexeu com o ego dele ali. Mas Daniel não conseguiu passar 30 dias sem se relacionar com Deus, né, era um período ali exato, existia um limite para aquilo. Mesmo assim, Daniel orava 3 vezes ao dia com as janelas voltadas para Jerusalém, né? Ele, sabendo de todos os riscos, sabendo também, com certeza, ele tinha noção de que tudo aquilo tinha sido orquestrado para que ele fosse morto pelos invejosos. Mesmo assim, ele permaneceu, né, com a sua vida de oração, com a sua vida de relacionamento íntimo com Deus. Ok, então Daniel, ele é pego adorando a Deus, orando, né? E o rei, ele cumpre o seu decreto e joga Daniel na cova do leão, e ele chega até a cova do leão e clama por Daniel. Diz: Daniel, que o teu Deus te salve, né? E a gente vê que o anjo fecha a boca do leão, e naquele dia o leão jejua, né? E no dia seguinte, a primeira coisa que o rei faz é correr até a cova para verificar como é que estava Daniel e se realmente o Deus dele tinha salvo ele. A gente percebe, o texto bíblico ele conta que naquela noite o rei nem conseguiu dormir, né? Ele não quis festa, ele não quis jantar, ele não quis apresentação, ele ficou ali tenso, aguardando por aquela noite, ele queria que tudo acabasse rápido. E a gente percebe mais uma vez o reconhecimento da autoridade, né, espiritual de Deus sobre Daniel. No dia seguinte, então, o rei chega até a porta, né, a boca da cova dos leões, super preocupado, e fala: Daniel, será que o Deus a quem você serve com tanta dedicação conseguiu te salvar, né? Você está vivo? A gente percebe mais uma vez os reis da Babilônia reconhecendo a vida de servidão de Daniel a Deus. E aí Daniel vivo fala: ó rei, vive eternamente. E esse é um outro ponto muito interessante para mim pessoalmente, porque, né, me colocando às vezes na posição de Daniel, talvez uma noite toda ali passando por aquilo, né, com vários leões
a minha espreita, eu teria pensado, poxa, eu não precisava estar passando por tudo isso, né? Se o rei tivesse me procurado, tivesse me consultado e nada disso teria acontecido, por que que o rei não me consultou? E na hora que ele, né, sauda o rei, ele não fala, ó, rei, vive eternamente, né? Mas olha, por que que você fez isso comigo? Né? Ele não fala nada disso, ele mantém uma postura de nobre, né? Uma postura de maturidade. Daniel é muito maduro na fé. E porque ele confiou também em Deus, né? Ele foi liberto, ele foi salvo. E acaba que Daniel, ele é salvo da cova do leão e ele prospera muito ali no reino de Dario e também no posterior reino de Ciro. A Bíblia diz que Daniel serviu a Deus em vários reinados. E outra característica, então, que a gente pode ressaltar aqui é a constância de Daniel. Ele permaneceu sendo o mesmo servo, independentemente daquele a quem Deus tinha posto no trono do reino babilônico. Então a gente vê aqui os 3 pontos. O primeiro deles é a fidelidade ao chamado de Deus, né? E a segunda, vida de oração. A gente está batendo mais uma vez na questão da intercessão. E o terceiro aqui, confiança e dedicação ao servir a Deus. Você tem sido fiel ao seu chamado? Você tem tido uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus? E você tem confiado e dedicado também o seu tempo, né, as suas prioridades, aquilo que realmente vem do alto? Fica aí o questionamento. E se você não sabe qual é o teu chamado, procure o teu líder, procure alguém que está sobre você, né, e converse. A gente pode aconselhar você, a gente pode orar pela sua vida, né, para que você aí consiga entender o seu chamado. Seja o mesmo, né, adore a Deus independentemente das circunstâncias, independentemente também de quem, né, está no poder. Até o próximo vídeo, galera.